Vamos lá, vamos gravando aí, bom dia. A continuidade aqui a lei, né? Lei anticorrupção. Paramos no artigo 9º na aula passada. Começamos aqui na lei anticorrupção, a gente viu os conceitos iniciais, né? A classificação do que é. Deixa eu voltar rapidinho só para a gente pegar o fio da meada. Lei anticorrupção, lei 12.846 de 2013. É a responsabilização objetiva administrativa e civil das pessoas jurídicas. A lei trata da responsabilização das pessoas jurídicas apenas no que se refere aos aspectos civis e administrativos. A responsabilização objetiva não depende de culpa, e significa que para que haja aplicação de sanções é necessário apenas comprovar o nexo entre o ato praticado e o resultado e não a intenção do agente. A responsabilidade da pessoa jurídica e dos seus dirigentes ou administradores é apurada separadamente. A diferença aqui é que a responsabilização é a responsabilização das pessoas físicas, dirigentes, administradores ou envolvidos no fato, precisa levar em consideração a culpa. Ou seja, a responsabilização do CNPJ é objetivo e da pessoa é subjetiva, né? Tem que comprovar. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou qualquer pessoa natural, autora, coautora ou parte do ato ilícito. Artigo 4. Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão, cisão societária. O que mais? Já leu aqui, ó. Nas hipóteses de fusão, incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação do pagamento de multa, reparação do dano integral, reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções decorrentes de atos ou fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados. O que mais? Administração pública estrangeira, vimos aqui quais os atos ilícitos praticados. Temos aqui que ainda faz referência à Lei 8.066, né? Artigo 6, aqui são as penas, né? As penalidades. Deixa eu pegar esse aqui. Vou botar verde, esse aqui. Vou botar aqui um azul, um verde aqui. Esse aqui. As penalidades aplicáveis são a multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto, excluídos os tributos, mas nunca deve ser inferior à vantagem oferida. Publicação extraordinária da decisão condenatória. Então, a pessoa vai ter que publicar no seu site, jornal, que ela foi condenada. A pena tem um valor estipulado de 6.000 a 60 milhões. O que mais? Os valores decorrentes da aplicação de penalidade de multa de perdimento de bens, direitos ou valores aplicados com fundamento na Lei 12.846 deve ser destinado preferencialmente aos órgãos ou entidades públicas lesadas. A aplicação das sanções previstas não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação de reparar o dano integral do dano causado. A outra sanção é a publicação extraordinária da decisão condenatória, que são levados em consideração na aplicação da pena. Então, você tem aqui que nem o artigo 59 do Código Penal das circunstâncias judiciais, né? Tem 9 circunstâncias aqui. Mecanismos e procedimentos de integridade, tal, falou. O que mais? Instauração, vimos aqui que a CGU ela atua como se fosse um Ministério Público, né? Caso a entidade lá comece a apurar e ele veja que está tendo dificuldade na apuração, ele pode assumir o processo. Acho que é só. Vamos lá, 9º aqui, ó. Foi aqui que a gente parou. Competem à Controladoria Geral da União a apuração, processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nessa lei, praticados contra a administração pública estrangeira, observado o disposto no artigo 4 da Convenção de Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, promulgada pelo Decreto 3.678, de 30 de novembro de 2000. Foi aqui que a gente parou, agora a gente vai continuar. Artigo 10. A condução, essa aqui é a parte processual, né? Condução do processo administrativo. Artigo 10. Processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoas jurídicas será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis.
eu botar isso aqui. Quando eu vejo o número aqui em algumas coisas, você já sabe que pode ser questão de prova, por 2 ou mais servidores estáveis. Perceba que os servidores devem ser estáveis. Na união, estabilidade alcançada quando o servidor completa 3 anos de efetivo exercício. Significa também que os servidores que ocupam exclusivamente cargos de comissão não podem fazer parte de comissão processante. A comissão tem um prazo de 180 dias para concluir o processo, contados da data da publicação do ato que a instituir, mas esse prazo pode ser prorrogado mediante o ato fundamental da autoridade instauradora. Ao longo do processo, a pessoa jurídica pode ter a oportunidade de apresentar sua defesa, e para isso será ela concedido o prazo de 30 dias contados a partir da intimação. Ao final do período, a comissão deve apresentar relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas. Atenção aqui. A comissão não decide, ela elabora um relatório e entrega para a autoridade competente proferir a decisão. Essa autoridade é a mesma que determina a instauração do processo administrativo, é igual no PAD. O processo administrativo disciplinar, quando for estudar na área de direito administrativo, a comissão de PAD, ela não define a pena. Ela faz um relatório indicando, mas quem toma a decisão final é a pessoa que, vamos dizer assim, pediu a instauração do processo. Então, por exemplo, quando eu trabalhei lá na Advocacia Geral da União, nos PADs que eu participei, quem estava pedindo era a secretária-geral. Então, na verdade, eu trabalhava no gabinete, funcionava assim. A gente pegava lá o processo que tinha que ser feito, fazia a portaria, né? Tinha um indício já, né? Sindicância, já tinha alguma coisa prévia, né? Agora tem que fazer o PAD. Às vezes tinha uma verificação preliminar administrativa. Ah, não, realmente tem que fazer o PAD. E aí a gente, como era no Brasil todo, pedia para alguém de alguma, vamos dizer assim, órgão mais próximo lá, por exemplo, a Manaus, né? Arranja alguém em Manaus para fazer, arranjava 3. Vamos ter que ficar pagando diária, passagem para alguém ir para lá. E aí eles faziam o PAD, né? Faziam, tinha um presidente, escrivão, trecho, igual está previsto na lei. Eles mandavam esse relatório final dizendo, ó, tem que punir a pessoa, suspensão, né, demissão, o que fosse. Quando chegava no gabinete, né, com esse relatório final do PAD, eu fazia um relatório, né, fazia um relatório do relatório, né, pegava assim tudo que foi apurado, que eu era assessor no gabinete para isso, fazia um relatório de tudo que foi apurado. E aí, lógico, ia com o chefe do gabinete, né? Fechava com ele. E aí, os caras pediram isso, isso e aquilo outro. Ah, vou levar para ela, vou conversar. Mas eu já estava fazendo, né? Tipo, a decisão dela. Aí ia lá dizia, não, vamos só suspender tantos dias. Aí botava, fazia o final, ela assinando, dizendo que concordava, né, com a decisão do relatório final e estava suspendendo o servidor por tantos dias, entendeu? Eles só indicam, não é a partir do momento em que eles fazem o relatório final que o servidor vai ser suspenso, a partir que quem mandou instaurar. No meu caso, era a secretária-geral da AGU, então era ela, no momento que ela assinava o documento, publicava no boletim interno, Diário Oficial da União, comunicava a pessoa, e sim, o RH fazia a suspensão da pessoa. Aí a suspensão, a pessoa fica sem receber o período lá que foi determinado na pena do PAD. Então, aqui que eles estão dizendo a mesma coisa, aquele que foi, né, o instaurador do processo é quem vai ter o direito, né, vai ter a prerrogativa da punição. Vamos lá. Ao final do período, o que mais que a gente lê aqui? Ao final do período, já lemos aqui, a obrigação da comissão para dar conhecimento aos fatos ao Ministério Público, né? Essa autoridade é a mesma que determina a instauração do processo administrativo. Outra obrigação da comissão é, após a conclusão do processo administrativo, dar conhecimento dos fatos ao Ministério Público, que é o órgão competente para promover a aplicação das sanções criminais. Artigo 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica, aos seus administradores e sócios, com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. Isso aqui
É a desconsideração da personalidade jurídica. Você viu que a pessoa pegou, né, utilizou a pessoa jurídica de forma errada, que é usar a pessoa jurídica de forma errada, começou a transferir patrimônio para os donos, né, utilizou inadequadamente, né, o patrimônio dos sócios. E aí, o que é que você faz nesse tipo de situação? Você desconsidera. Então, você vai atrás, você vê que aquele carro que o dono da empresa está usando, na verdade, é da empresa, mas ele fez de uma forma que não se passasse para o nome dele e tal, para tentar, né? Porque aqui a gente está discutindo a penalidade do CNPJ, da pessoa jurídica. E se não tiver patrimônio, é porque, né, já tiraram o patrimônio. E aí você verificou, opa, aqui teve uma desconsideração. O cara pegou, passou o nome pro, né, dos bens, patrimônios familiares para ele mesmo e você desconsidera. Um novo com desconsideração da personalidade jurídica. Hoje você já tem desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. E aqui agora tem na lei anticorrupção. Então, tem alguns locais que você tem a prerrogativa de desconsiderar. A regra é você sempre estar punindo a pessoa jurídica, você nunca vai para os sócios. Aí você tem as regras de exceção. No Código Civil tem a regra de exceção, né? Teoria maior. No Código de Defesa do Consumidor tem a teoria menor, né? Que chama, é assim que chama na doutrina. Onde é que é a teoria maior? No Código de Defesa Civil, no Código Civil. Código de Defesa do Consumidor é a teoria menor, para desconsiderar a personalidade jurídica, né? Que aí você vai punir a pessoa, mas por algum motivo você desconsidera e vai até os sócios. Como Tem fala previsão. desconsiderar? Para entender aqui. Aí quem dizer que o cara vai ver que está com, por exemplo, tá abrindo falência. Aí tem muitas coisas para fazer, né? Aí, abrindo falência até porque também cometeu alguns crimes contra a administração e tal, né? Aí ele vai, e para não pagar a multa, ele vai começar, por exemplo, vende o prédio dele e põe o nome de alguém. Eu pego o prédio e põe o nome de outra pessoa. E isso não vai ser, ele não vai receber a punição, não vão até por exemplo, vamos dizer aqui, ó, você vendeu o seu prédio e você tem que acertar contas com a gente. Não Uhum. vão atrás, não? Vão. Na verdade, é isso aí que você falou, desconsiderar justamente isso. É você ver algum ato da pessoa que leva a crer que ela está dissimulando para desfazer, né, patrimônios, tentar esvaziar a pessoa jurídica para que não tenha prejuízo com multas, com impostos. Então, vamos lá. Isso aí que você falou, Entendi. o que ocorre às vezes, a pessoa está sendo, né, perseguida, não, desculpa, nesse tempo, tá sendo, né, processada. O que que ela faz? Cara, vou chegar com ele, meu amigo, confio muito, fazer o seguinte, vou te passar a empresa, né? Uma empresa vale 1 milhão, vou te passar, tu vai dizer que vai me dar 200 mil. E aí o cara vão vir atrás da empresa, só vai pagar os 200 mil, os 800 mil, tu me passa depois por fora, né? E aí depois eu dou uma grana qualquer para você. Faz algum rolo nesse sentido. Qual é o objetivo? É justamente fazer com que o patrimônio transferido seja só aquilo que vai pagar as multas e os impostos. E aí depois a gente vai decretar falência. Se chama de, né, você fazer fraude, fraude na falência. Isso aqui é uma das formas também de desconsiderar. E aí o que o cara, quando desconsidera, qual é o efeito, né, jurídico da desconsideração? É que eu não estou mais preocupado com a pessoa jurídica. Estou preocupado com o patrimônio como um todo. Não interessa onde ele vai estar, ele vai ter que cobrir aquilo que eu estou atrás, é aquilo que eu estou processando. Então, na hora que você falou, vendi 200 mil, ok, tudo bem. A gente vai pegar os 200 mil da empresa, agora eu vou pedir para o juiz para fazer uma quebra de sigilo bancário, ver quanto é que tem na tua conta que eu vou pegar os outros 800 por lá. Não, mas não tem, não interessa. Agora já desconsiderei, eu não estou indo mais atrás só do CNPJ, estou indo atrás do seu CPF também. Então, estou desconsiderando a pessoa jurídica. Ou seja, eu estou atuando tanto nos diretores, sócios, todo mundo. Se tiver, todos os CPFs estão vinculados àquela CNPJ. Então, estou desconsiderando só o CNPJ, eu vou atrás do CPF também. É isso que é desconsiderar, entendeu? Então, isso tem previsão no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, entendeu?
E agora aqui na lei anticorrupção, né, que eu estou lendo aqui, a gente está lendo, tem uma possibilidade, porque a desconsideração ela tem que ser prevista em lei, entendeu? Então, nesse caso, ele está dando a exceção aqui, que você pode fazer isso. Se não tiver previsto isso, você não pode. Você tem que ir atrás, acabou o dinheiro da pessoa jurídica, ok, acabou o processo. Entendeu? Pode ir além disso. Mas quando a lei autoriza você ir além, né, prevê que pode desconsiderar, aí o juiz pode. A desconsideração da personalidade jurídica é um assunto bastante interessante. Esse instituto foi criado para coibir a situação bastante específica relacionada ao abuso da personalidade jurídica. Explico melhor. Quando uma sociedade é criada, ela adquire personalidade própria. Isso significa que a sociedade passa a ser capaz de direitos e obrigações e a possuir patrimônio próprio, diferente do patrimônio dos sócios, né? Quando você deposita seu dinheiro numa caderneta de poupança de um banco, está contratando aquela instituição, sociedade, não os acionistas, na verdade. Agora imagine que você tenha alguma dificuldade na hora de recuperar seu dinheiro. Não é contra os acionistas que você agirá, mas sim contra o banco, pois ele tem personalidade jurídica de privada própria. É por isso que se costuma dizer que a responsabilidade dos sócios é limitada, né? Se você não tiver a desconsideração, a responsabilidade do sócio não tem nada a ver com da empresa, em tese. Não tem nada a ver com da empresa. Esse é o limite à personalidade jurídica da sociedade, que responde com seu patrimônio, não sendo permitido, em regra, que o patrimônio dos sócios seja alcançado em razão de atos praticados pela pessoa jurídica. Eu disse em regra, justamente porque essa regra comporta a exceção da desconsideração da personalidade jurídica, aplicável no caso de abuso da limitação da responsabilidade, né? Esse é o caso do sócio que se esconde atrás da personalidade da pessoa, personalidade da sociedade para praticar atos ilícitos. Num caso como esse, é possível, diante do caso concreto específico, simplesmente fingir que a personalidade jurídica da sociedade não existe, impondo sanções aos sócios ou administradores e não apenas à empresa. Apenas chamo sua atenção para um aspecto. A desconsideração da personalidade jurídica somente é possível diante do abuso de personalidade para dissimular atos praticados ou causar confusão patrimonial. A autoridade pública não pode desconsiderar a personalidade jurídica simplesmente porque acha que o patrimônio do sócio é maior que o da empresa, por qualquer razão. Isso aqui é importante. O patrimônio do sócio é de 1 milhão e da empresa só 200 mil. Eu vou atrás do sócio. Não, você tem que, dentro das regras de desconsideração, provar que aquele patrimônio que está lá no nosso CPF, de alguma forma foi transferido com abuso, né? Foi uma fraude. Não é só porque o cara é milionário que vai atrás dele. É tipo assim, eu tenho um recurso, eu vou abrir uma empresa com você. Ok, eu falo com você, ó, William, vamos abrir uma empresa, uma capital social, para não expor o patrimônio familiar da minha esposa, da minha filha. Vamos abrir o patrimônio, o capital social vai ser 100 mil reais. Né? Você bota 50, eu boto 50, acabou. Se deu certo, deu. Se não deu certo, não deu. O patrimônio é esse. Se tiver dívidas, vai ter o limite que está lá na conta de 100 mil, entendeu? Ultrapassou essas dívidas. Não, então vamos fechar a sociedade, né? Vai lá, pede a decretação de falência, olha, já tem dívida de 150 mil, mas o nosso capital só é 100. 50 mil, o pessoal vai ficar no prejuízo. Não, vou atrás do Edivan, vou atrás do William. Não, a gente não fez nada de errado. É um negócio natural que deu errado. Assim, errado que eu tô falando assim, não fez nada de errado do ponto de vista ilegal. A gente fez as coisas dentro de uma atividade econômica que deu prejuízo. E aí quem Não transaciona prosperou, né? não prosperou. Quem transaciona com as empresas sabe dessa possibilidade, né? De uma empresa, você que é fornecedor de uma empresa, não é só a empresa que tem risco, você que também tem risco, né? Você é também empresário que pode transacionar com pessoas que têm prejuízo. E aí tem essa situação. Então você não pode ir atrás do sócio só porque ele está te devendo. Só porque a empresa está devendo, ela não tem patrimônio para pagar. Não tem patrimônio igual uma pessoa civil, né? Fica só registrado, ó. Não entendi. Só beijo nela aqui rapidinho. Pra ver se fica mais iluminado. Voltando aqui. Vamos lá, artigo 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência, né, que é o nome do acordo de persecução aqui, né,
com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nessa lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte a identificação dos demais envolvidos na infração, é igual ao acordo de colaboração premiada, né? A obtenção célere das informações e documentos que comprovem o ilícito da apuração. Ou seja, aqui você tem um acordo de leniência. Lá na lei que a gente leu de organização criminosa, você tem um acordo de colaboração premiada, né? Colaboração premiada. Aqui o nome é acordo de leniência. Tem como colocar no outro amarelo, irmão? Ah, tá. Outro amarelo é esse. Ah, não, é esse outro aqui. Esse outro é mais Esse aqui é melhor. Vamos lá. Isso, valeu, professor. Vamos saber o que é um acordo de leniência. Trata-se da famosa delação premiada, por meio da qual são oferecidos benefícios ao infrator que oferece informações importantes. No nosso caso, essas informações devem levar à identificação de outros envolvidos na infração, bem como a obtenção mais rápida de informações e documentos que comprovem o ato ilícito. Para que o acordo seja celebrado, é necessário que sejam atendidos alguns requisitos, entre eles a manifestação de vontade espontânea da pessoa jurídica no sentido de cooperar. Ela deve ser a primeira a se manifestar sobre o assunto. Além disso, a partir da celebração do acordo, a pessoa jurídica deve cessar seu envolvimento com a infração investigada, admitindo sua participação no ilícito e cooperando plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo às suas expensas sempre que solicitada a todos os atos processuais. Atenção aqui, se a pessoa jurídica propuser acordo de leniência e não houver a celebração, isso não importa em confissão. E quais são, então, os benefícios para a pessoa jurídica que celebra o acordo de leniência? Quanto à sua penalidade de multa, temos a redução de até 2/3 do valor, e deveria ter grifado isso aqui, até 2/3 do valor, deu o número aqui, é importante. E quanto à penalidade de publicação extraordinária da decisão condenatória, a pessoa jurídica fica isenta. Mas, uma vez, lembre que, mesmo tendo celebrado acordo de leniência, a pessoa jurídica continua tendo que reparar integralmente o dano causado. A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica da sanção de publicação extraordinária da decisão condenatória e reduzirá em até 2/3 o valor da multa aplicável. Da multa, o dano ele vai ter que pagar integralmente, né? Se a pessoa jurídica descumprir o acordo de leniência, aí então ela ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento. Por último, uma regra importante: no Poder Executivo, a competência para celebrar acordos de leniência é atribuídos à CGU. Importante. CGU. Ok, aprendemos a respeito da responsabilização administrativa das pessoas jurídicas que cometem atos ilícitos, certo? Vimos como é instaurado o processo administrativo, os prazos aplicáveis, a competência para a decisão e a possibilidade de celebração de acordo de leniência. Agora vamos falar a respeito da responsabilização na esfera civil. Neste caso, a administração pública depende do Poder Judiciário, que deve ser provocado pelos órgãos de advocacia pública ou pelo Ministério Público. Então, a gente está vendo toda a parte administrativa, né? O processo administrativo. Aqui agora o processo civil. O processo é judicial, né? No próprio Poder Judiciário. As sanções que constam no artigo 19 podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Vejamos quais são as sanções. Deixa eu saber. Em razão da prática de atos previstos no artigo 5º desta lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, por meio das respectivas advocacias públicas ou órgãos de representação judicial ou equivalentes, e o Ministério Público poderão ajuizar a ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras: perdimento de bens, direitos ou valores que representam vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtidos pela infração, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé, suspensão ou interdição parcial de suas atividades, dissolução compulsória da pessoa jurídica, proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras ou controladas pelo poder público, pelo prazo de 1
e no máximo 5 anos. Então, quando a pessoa vai atrás, né, vai atrás na esfera judiciária dessa lesão que a empresa fez, né, na administração pública, numa licitação, o objetivo é buscar um desses, né, uma dessas punições aqui, que é o perdimento de bens, direitos ou valores que represente a vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtidos pela infração, ressalvado o direito de boa-fé, suspensão e interdição parcial de suas atividades, dissolução compulsória, ou seja, encerrar a empresa, proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimo, ou seja, não vai poder pegar empréstimo mais com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, durante 1 ano a 5 anos. Então, um dos objetivos, ou seja, você pune a pessoa administrativamente lá na CGU, ela vai pagar aquela multa, né, que pode ir de 0,1% a 20%, e depois você vai ainda na esfera civil, né, buscar essas punições aqui. E você ainda pode ir na esfera penal, né, atrás das pessoas físicas, né? Então, ou seja, a pessoa pode responder a esfera administrativa, civil e penal, criminal, né? Ou seja, elas não se comunicam, né? A gente já viu isso em várias legislações, né? Elas são instâncias independentes. Só se comunicam no caso quando a esfera penal ela absolve a pessoa por negativa de autoria ou inexistência de fato. Negativa de autoria não foi aquela pessoa, fato é não existiu aquilo ali. Mas qualquer outro tipo de punição, aqui na esfera criminal foi absolvida por não ter provas suficientes para punir ela, ok. Mas na esfera administrativa e civil, você não precisa de tantas provas assim. As sanções aqui são bem interessantes, não é mesmo? Quero chamar sua atenção especialmente para a dissolução compulsória da pessoa jurídica. Você não pode confundir a dissolução compulsória com a desconsideração da personalidade jurídica, ok? A desconsideração é aplicada apenas no caso concreto, permitindo que as sanções administrativas alcancem os sócios e administradores. Isso não quer dizer que a pessoa jurídica deixe de existir. Sua personalidade apenas é desconsiderada naquele caso. Já a dissolução compulsória acaba com a pessoa jurídica. A partir desse momento, ela deixa de existir. Por isso, a decisão precisa ser proferida pelo Poder Judiciário. Dê uma olhada no artigo 5º, inciso 19 da Constituição Federal de 1988. Essa dissolução compulsória pode ser decidida nos seguintes casos: ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover as práticas dos atos ilícitos, ter sido utilizada de forma habitual, ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Perceba aqui que estamos diante dos casos mais graves. Não houve apenas o abuso da personalidade, mas a pessoa jurídica foi criada apenas ou principalmente para a prática de atos ilícitos. Além dessas sanções, o Poder Judiciário também pode aplicar as sanções administrativas que estudamos anteriormente, quando as autoridades administrativas forem omissas. Nesse caso, a competência para provocar o Poder Judiciário será o Ministério Público. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se não teve o processo administrativo lá, assim, já entrou direto no civil, no Poder Judiciário, né? Não teve o civil, não teve o administrativo. O que é que o administrativo pode impor, né? A multa de 0,1% a 20%, mais a obrigação dela publicar a pena dela na internet, em jornais, a coisa toda. Foi punida porque eu fiz fraude à corrupção, eu prejudiquei um órgão público. Essas são as duas penalidades lá do administrativo. Se não tiver havido, né, o processo administrativo não tiver ocorrido, não tiver sido instaurado, no civil, além dessas 4 punições, o juiz, a pedido do Ministério Público, pode também impor as outras 2 que tinha lá no administrativo, entendeu? A multa, mais obrigar elas a publicar, entendeu? Então, o Ministério Público pode solicitar, olha, não teve o processo administrativo, se teve, ela não foi punida, não tem nada a ver. Não, eu não posso mais pedir aqui, agora não teve, não ocorreu o processo administrativo. No civil, eu peço as mesmas punições que ela poderia ter também lá no administrativo. Vamos lá. O Poder Judiciário também pode aplicar sanções administrativas previstas na Lei 12.846. Quando as autoridades administrativas forem omissas, não teve o processo lá, nesse caso, a competência para provocar o Poder Judiciário será o Ministério Público.
Artigo 22. Fica criado no âmbito do Poder Executivo Federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CENEP, que reunirá e dará publicidade de sanções aplicadas pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todas as esferas de governo com base nesta lei. Os órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todas as esferas de órgãos deverão informar e manter atualizado para fins de publicidade o Cadastro Nacional de Pessoas Inidôneas e Suspensas, de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo Federal, os dados relativos às sanções por eles aplicados nos termos do artigo 87 e 88 da Lei 8.066, de 21 de junho de 93. Isso aqui agora vai ter que ser a Lei 14.133, né? Que é essa que foi revogada. E foi revogada a partir da publicação da outra, da 14.133, revogou a parte específica, isso daí que a pessoa tem que entender. A Lei 8.066, a pessoa está confundida, ela não foi revogada integralmente. A 14.133 já está em vigor. Mas por que não revoga? Não. Vamos deixar o período de transição de 2 anos. Esses 2 anos de transição é para a parte das licitações. A parte de penalidade, né, direito penal, a parte de penalidade direito penal já está valendo. Se a pessoa fizer um crime hoje previsto na 14.133, ela vai ser punida pela 133, né? Não pela 8.066. Lei penal no tempo. Vale a lei que você, na verdade, praticou o ato ilícito. Então, nesse caso aqui, que é especificamente da publicidade, né, de pena da Lei 8.066, vai ter que ser agora a pena da Lei 14.133, que a parte específica de direito penal na 8.066 foi revogada a partir da publicação da outra. A parte que não diz na penalidade, direito penal, vai continuar vigorando mais 2 anos. Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CENEP, CNP, foi criado pela Lei Anticorrupção, enquanto o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas Suspensas já existia anteriormente sob a gestão da CGU. Quanto ao CENEP, a Lei Anticorrupção obriga os órgãos e entidades do Poder Executivo a manter informações atualizadas a respeito das sanções aplicadas. Além disso, no CENEP deve constar também informações a respeito dos acordos de leniência celebrados, exceto se esse procedimento vier a causar prejuízo às investigações ou ao processo administrativo. Se a empresa descumprir o acordo, essas informações também devem ir para o CENEP. Os registros do CENEP acerca das sanções e acordos de leniência devem ser escolhidos depois de decorrido o prazo estabelecido no ato sancionador ou o cumprimento integral do acordo de leniência, além da reparação do dano causado. Essa exclusão deve ser feita por meio de solicitação do órgão ou entidade sancionadora. Já o CEIS, que é o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, CEIS, é um banco de informações mantido pela CGU, com o objetivo de consolidar as informações, a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções, das quais decorra com efeito restrição ao direito de participar de licitações, né, e celebrar contratos com a administração pública. Deixa eu botar em amarelo. O SEIS já existia antes da Lei 12.846 de 2013, mas a nova regra trouxe a obrigatoriedade dos entes públicos de todos os poderes e esferas do governo manter este cadastro atualizado. Artigo 25. Prescreve 5 anos as infrações previstas nesta lei, contados da data da ciência, que é importante, contado da data da ciência da infração. Ou seja, a pessoa fez o ato ilícito 10 anos atrás, mas a administração pública só tomou ciência agora. Começa a correr o prazo a partir de quando? Da ciência. Ah, mas foi em 2010. Não, mas só em 2021 que a administração pública tomou ciência. Só vai prescrever em 2026, só daqui a 5 anos. Ou, no caso de infração permanente, continuada no dia em que tiver cessado. Essa é a mesma regra da súmula, né, do STJ, para crime continuado ou crime permanente. Parágrafo único. Na esfera administrativa, eu bati aqui na câmera, na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida com a instalação do processo que tenha por objeto a apuração da infração.
Então, abrir o processo segura, né? Fica interrompida a prescrição, não está correndo. Deixa eu bater aqui, que eu bati sem querer na câmera aqui, um pé no tripé. Deixa eu ver aqui. Vai passar para cá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eita, tô fazendo besteira aqui. Acho que eu Tá bom, cite. tá centralizado. Centralizado? Tá. O prazo prescricional é aquele dado à administração para promover a punição do infrator. Uma vez prescrita a infração, não é possível aplicar a punição. O fato interessante aqui é que o prazo prescricional só começa a ocorrer quando a administração toma ciência da infração, e não quando ela é cometida. No caso das infrações permanentes ou continuadas, que se prolongam no tempo, o prazo começa a contar do dia que sua prática cessa. A interrupção da prescrição se dá quando a administração age no sentido de punir o infrator, ou seja, quando o processo administrativo e judicial se inicia. A celebração de acordo de leniência também interrompe a prescrição. O prazo prescricional é interrompido com a instauração do processo que tenha por objeto a apuração da infração ou com a celebração do acordo de leniência. Por último, é importante que você saiba que há uma série de órgãos que têm atribuições relacionadas à promoção da punição de pessoas jurídicas. É o caso, por exemplo, do Ministério da Justiça, do Ministério da Fazenda, né, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD. Além disso, há outras leis que tratam de ilícitos administrativos da respectiva responsabilização, como é o caso da Lei 8.066, que não existe mais, né? Agora é a Lei 14.133, a Lei 8429, de 1992, que é a Lei de Probidade Administrativa, e a Lei 12.846, que é essa que a gente está acabando de ver aqui. Não prejudica a competência de nenhum desses órgãos na aplicação de nenhuma dessas outras leis. Então, acabamos aqui hoje já, né? Não vamos nem iniciar a lei de probidade administrativa. O que a gente viu aqui? A gente viu a lei anticorrupção. O que a gente viu? Assim, fosse levar, assim, pegar e fazer um mini resumo. Saber que é uma lei específica para a responsabilidade da pessoa jurídica, ela é específica para a responsabilização administrativa e civil, né? A punição no âmbito administrativo é de pena de multa de 0,1% a 20% e obrigação da empresa publicar isso, né, na imprensa. No caso da responsabilização civil, apenas tem mais penas, né? No caso da punição civil, você tem o perdimento dos bens, direitos e valores, né, que representa a vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtidos com infração, suspensão e interdição parcial dos direitos, dissolução, ou seja, finaliza a empresa, proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de 1 e no máximo a 5 anos, ou seja, até empréstimo no Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, você pode ficar impedido pelo Poder Judiciário, né, se você for punido lá. O que mais que a gente pode lembrar aqui? Um resumo. Pode haver a desconsideração da personalidade jurídica. O que mais? Se você não for punido, se você não tiver tido um processo no âmbito administrativo, quando o juiz for aplicar a pena no civil, ele pode pegar as duas penas lá do administrativo que não teve, trazer também para cá. Além daquelas penas do civil, você pode ainda receber a multa de 0,1% até 20% e ainda ser impedido, ser obrigado a publicar jornal, imprensa que você foi punido. Tem 2 cadastros obrigatórios da lei, né? O Cadastro Nacional de Empresas Punidas, né? E o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas. Esse Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas quando você vai fazer uma licitação, primeiro você consulta o cadastro, né? Para ver se a empresa pode contratar. Porque as empresas ficam em várias legislações colocam, você não é só pessoa física, não é só pessoa jurídica, não. Pode ter bem pessoa física, é outro cadastro, mas você pode ficar, né, até tantos anos sem poder contratar com o poder público, sem poder. Você lembra que a gente viu lá na organização criminosa, em várias legislações, tem um cadastro. Você fez concurso, foi aprovado, o cara vai digitar lá o seu CPF. Opa, você foi punido com a organização criminosa, você não pode assumir cargo público, entendeu? Tem um cadastro. Esse aqui está falando específico das empresas, mas existe também de pessoa jurídica, né? Esse caso aqui é das empresas, que também
Participou uma licitação, ganhou a licitação, o cara vai digitar o CNPJ dela, ó, isso aqui está punida, não pode fazer contrato mais com a administração pública. A empresa é inidônea, só pode fazer contrato com a administração pública a empresa idônea. Você ganha um contrato de inidôneo, ou seja, não tem idoneidade. Já fez corrupção. Acho que é só. Parar de compartilhar. Aí amanhã a gente continua, né, se for o caso, a improbidade administrativa. Probidade administrativa, deixa eu parar aqui, ó.